para ter uma vida abençoada, eu queria te falar uma coisa: Deus precisa ser o primeiro. Deus precisa ser o primeiro. É a primeira mensagem da série. Deus precisa ser o primeiro. Primeiro princípio da vida abençoada. Deus é o primeiro. Deus das primícias. Pastor, o que você está querendo ensinar hoje? Eu estou querendo ensinar um princípio hoje. O princípio é que dinheiro é um teste de Deus. Todos nós somos testados diariamente sobre essa questão do dinheiro. Dinheiro é um teste de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todos os males, não é à toa não. Por causa de dinheiro, famílias são destruídas. O pai morre, os caras têm bilhões para dividir e brigam mesmo assim. Bilhões. Teve uma família rica, dona de um complexo enorme, de uma área que eu não vou falar. Os filhos não se falam. Ah não, porque não, para mim vai ficar 100 milhões só ou vai ficar 110 milhões? Qual a diferença de 100 para 110 nessa altura do campeonato? Não se falam aqui na cidade. Primeiro princípio da vida abençoada é o princípio das primícias. Pastor, explica isso. Vamos correr para explicar isso aqui hoje. Êxodo 13, versículo 2. Êxodo 13, versículo 2 diz assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O primeiro filho deve ser consagrado a Deus, tanto filho humano quanto filho de um animal. E Deus diz que o primogênito é dele, mais de 16 vezes nas Escrituras. E em Êxodo 13, versículo 12 e versículo 13, Êxodo 13, versículo 12 e 13, nós lemos assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. O que o texto está dizendo é que a primeira cria, ela é uma cria que deve ser sacrificada a Deus. Uma ovelha, ela tem um primeiro filho, esse é sacrificado a Deus. A partir daí, ela vai produzir filho o resto da vida. E esses filhos, a pessoa vai consumir, ela vai usar, mas o primeiro é para Deus. Pastor, mas e aí? E aí, que se esse primeiro animal fosse um animal manchado, fosse um animal que não fosse perfeito, ele deveria pegar um outro animal perfeito que fosse depois para redimir esse animal. Ou seja, quando você oferece o primeiro, limpo, sem mancha, você está sacrificando e redimindo todos os outros frutos que aquela cria vai dar. Aquele ventre daquele animal vai gerar muita coisa, está redimido, está abençoado. Esse é o princípio bíblico. Na lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Agora olha no Novo Testamento. No Novo Testamento, um dia Jesus está chegando perto de João Batista. João Batista aponta para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o primogênito de Deus, e ele agora é sacrificado para redimir, para salvar, para transformar, para abençoar todos que viriam depois, que crescem nele. O mesmo princípio do Velho Testamento está no Novo Testamento. Por quê? Porque esse princípio não é um princípio do Velho Testamento, é um princípio de Deus. O primogênito oferecido ao Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim:
mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, Cristo morreu por nós quando a gente se arrependeu? Cristo morreu por nós quando a gente ficou bonitinho, bonzinho? Não! Nós pecadores, e Ele se ofertou por nós. Na verdade, Jesus é o dízimo de Deus, Jesus é a oferta de Deus, Jesus é a entrega de Deus, e Ele fez isso quando você e eu não estávamos arrependidos. Ele fez por amor, Ele entregou primeiro. Quando eu entrego o primogênito, eu não entrego o primogênito dizendo: Senhor, olha só, eu vou ganhar 10 cria, na 10ª cria eu te dou. Não, é do primeiro, é da primícia. Você me dá a primícia, eu abençoo o resto. Deus fez igual, Ele deu a primícia, Ele deu o seu primogênito para abençoar todos nós. Querido, Deus não esperou para ver se nós nos arrependeríamos. Por quê? Por causa do amor. As primícias pertencem a Deus, e as primícias devem ser entregues com o coração feliz, amoroso. Tem que ter fé para ofertar primícia. Você não botou nada no bolso ainda e oferece o primeiro? Você não ganhou nada ainda e bota o primeiro? Você não pagou conta nenhuma ainda e bota o primeiro? A primeira porção é uma porção redentora. Esse é o princípio bíblico. Porque muitos não prosperam na igreja? Porque eles vão dar suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições com base no que sobra. Do resto, se sobrar, que não sobra. Não é a primícia, não é o primeiro, não é o mais importante. Deus não é o primeiro. Deus não é o segredo da vida deles. Eles não oferecem o primogênito. Ah, pastor, mas isso é só questão do animal. Só do animal? Vamos falar agora da primícia dos frutos. Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Projeta para mim. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Onde entregar as primícias? Aonde? Na casa do Senhor. Não, pastor, eu estou ajudando uma tia minha que é pobre. Ah, pastor, eu estou ajudando um orfanato que eu acho legal. Ah, pastor, dei para uma pessoa que estava precisando. Ei, a primícia é na casa do Senhor. É Bíblia. Eles entregaram na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Por isso, Provérbios 3, 9 e 10, nós lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, a economia daquela época é agropastoril, é gado e plantio. Ele fala que o primogênito é de Deus, e se nascer um primogênito ruinzinho, manchado, com problema, pega um outro bom e bota no lugar dele para redimir aquele. E ele diz que do fruto da terra agora, a primícia deve ser dada a Deus. Você lembra quando Josué conquistou Jericó? Deus ordenou que toda a riqueza da cidade fosse entregue na casa do Senhor. Eles entraram em Jericó, ouro, prata, um monte de riqueza, tudo para a casa do Senhor. Por quê? Porque foi a primeira cidade que eles conquistaram quando entraram na terra prometida. E a primeira cidade, o primeiro fruto é de Deus. Depois eles foram entrando e pegaram o despojo de cada cidade que o povo de Israel foi entrando na terra prometida. Cada cidade conquistava, eles ganhavam também, eles também se enriqueciam. Mas a primeira cidade não podia pegar o ouro e a prata de Jericó, tinha que colocar na casa do Senhor. Por quê? Porque era o princípio de que Deus é o primeiro, é a primícia.